tema da mensagem de hoje é um pedido para 2021. Quando eu estava montando essa mensagem, o Espírito Santo ele é sensacional, porque ele começa a falar algumas coisas no nosso coração, né? Porque embora o ano de 2020 ainda não tenha acabado, nós ainda temos aí, sei lá, quantos dias? 35 dias mais ou menos. Tudo pode acontecer, né? Cara, é um ano que você fala, Jesus, esse ano precisa acabar logo, porque muita coisa ruim acontecendo. Essa semana nós tivemos a perda do Maradona, que para quem gosta de futebol realmente é algo muito doloroso, enfim, né? Mas o ano de 2020 foi um ano, ainda assim, a despeito das lutas, um ano muito bom. Talvez você fale assim, você fala isso porque você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei, você não sabe as perdas que eu tive, e eu não estou aqui desvalidando os seus sentimentos, desvalidando o que você viveu, mas a grande verdade é que todo ano é marcado por coisas ruins que acontecem, não é verdade? O ano de 2019 foi um ano que nós tivemos algumas perdas também, morte de pessoas, terremotos, algumas catástrofes, tragédias. Gugu morreu, não é verdade? Isso chocou o Brasil de certa forma. E o ano de 2020, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo, pessoas sofreram, pessoas adoeceram, pessoas tiveram que se separar de familiares por conta desse vírus, pessoas tiveram que se trancar dentro de casa, enfim, muita coisa aconteceu quando pessoas sentiram solidão, pessoas sentiram medo, enfim. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me trouxe à memória a oração que eu fiz na virada do ano. E você pode falar assim, Ramon, como você consegue ser grato em um tempo tão difícil? Como você consegue falar que o ano de 2020 foi extraordinário? Você já parou e tentou relembrar da sua oração no final do ano de 2019? Alguém aqui lembra do que orou no final de 2019? Se você puxar a sua memória, você vai lembrar. Tenho certeza absoluta que você vai lembrar. Mas é engraçado como quando o ano está chegando no fim, nós começamos a planejar coisas para o próximo ano, acreditando que no virar do relógio de 11h59 para meia-noite, tudo novo vai acontecer. Você percebe que quando começa a chegar no fim do ano, as pessoas começam a ficar mais motivadas, as pessoas começam a ficar mais felizes, as pessoas começam a fazer mais piada, sabe? Alguns dizem é o espírito natalino, alguns dizem é o espírito novolino. Entenderam a pegadinha, gente? Entendeu, Wesley? Novolino, né? Entendeu? Natalino, Natal, novolino, ano novo, gente. Essa foi muito boa, né? Não sou muito bom de piada. Mas é impressionante como pessoas vão se transformando. A despeito de um ano difícil, a despeito das dificuldades que viveram, pessoas começam a sonhar, pessoas começam a construir novas ideias, novas perspectivas, novos sonhos, achando que 2020 já era, acabou e o ano de 2021 vai ser sensacional. Não é verdade? E é engraçado que eu fui pesquisar na internet algumas frases que pessoas já postaram desejando para o ano de 2021. Algumas delas, lógico, que é uma piada, mas é engraçado como essas mesmas pessoas que fizeram essas piadas provavelmente estavam completamente desesperadas ao decorrer do ano, de julho para cá, março para cá. Eu vou ler algumas frases para vocês. Metas para 2021. Cumprir as metas de 2013 que deveriam ter sido cumpridas em 2008. Segundo texto que eu achei. Não quero começar 2021 brigado com ninguém. Então, se você tem algum problema comigo, por favor, peça desculpa. A outra aqui, ó. Uva passa no arroz eu até aguento, mas maçã na maionese não dá. Isso é verdade, gente. Deixa eu dar uma dica para você que cozinha. Maionese e maçã não dá match. Estraga, não ponha. Ah, mas eu gosto, mas 99% da população do mundo não gosta. Então faz um pouquinho só para você. Porque uva passa a gente tira, mas a maçã estraga toda a maionese. É verdade.
Uma última frase aqui. Essa aqui todo mundo vai concordar comigo. No final do ano, lembro das coisas boas da vida. Férias e 13º. Você percebe como ainda é possível sorrir, mesmo em um momento de dificuldade? Nós vivemos um ano extremamente difícil, talvez o mais difícil da nossa história. Talvez o mais difícil da humanidade, onde a humanidade como um todo sofreu do mesmo mal. E ainda assim, nós temos expectativa para que o ano de 2021 seja um ano extraordinário. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que pessoas pedem exatamente a mesma coisa todos os anos. Pessoas ao redor do mundo, cristãos, não cristãos, pessoas do Brasil, da Austrália, da África, da Índia, dos Estados Unidos. Existe uma base, se você for pesquisar na internet, existem os pedidos mais feitos pelas pessoas. E uma pesquisa recém-realizada mostrou a respeito desses pedidos. E desde 1500 ou antes, até o ano de 2020, 2021, e eu acredito que daqui para frente, sempre vão ser os mesmos pedidos. E hoje eu quero falar especialmente sobre esses pedidos. Eu quero falar a respeito desses desejos humanos, que são 4 desejos humanos, e dentro desses 4 desejos, nós vamos nos aprofundar, para entender o que Deus pensa a respeito desses desejos, e o que Ele espera de nós. Amém? Glória a Deus, estão comigo? Então eu vou falar só a respeito desses 4 desejos. O primeiro desejo da maioria das pessoas é dinheiro. Amém? Cara, você vira o ano, você pede dinheiro. Quem aqui não pede dinheiro? Quem não pede é porque deve estar sobrando. E se estiver sobrando, já sabe. 2 cestas básicas que a gente está precisando aqui, muito. Amém? O que Deus pensa sobre o dinheiro? O que Jesus pensa sobre o dinheiro? O dinheiro é mau, Ramon? O dinheiro é ruim? Não, o dinheiro não é ruim. Desde que usado da forma certa para o propósito certo. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro ponto. O dinheiro é ruim se você se tornar um servo do seu dinheiro. Se você usar o seu dinheiro, o dinheiro que você conquista trabalhando, para tirar um tempo de lazer com seus filhos, tirar um tempo de lazer com a sua esposa, presentear pessoas, ajudar o próximo, ser fiel no seu dízimo e na sua oferta, o dinheiro não é mau, o dinheiro não é ruim. Sabe? Ai, mas eu não gosto de falar de dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou e falou muito de dinheiro. Vocês sabiam que Jesus falou mais de dinheiro do que do inferno na Bíblia? Por 80 vezes no Novo Testamento Jesus falou sobre dinheiro. Das 49 parábolas, 21 Jesus fala sobre dinheiro. Só que eu acredito que Jesus usa tanto a figura do dinheiro, porque o dinheiro pode ser completamente destrutivo e corromper a humanidade. Por conta disso eu acredito que Jesus bateu tanto nessa tecla. Porque com dinheiro as pessoas cometem atrocidades, pessoas passam por cima do próximo, pessoas simplesmente esquecem a questão da bondade, do amor e do serviço. Pessoas acham que pode comprar tudo. Não é verdade? Eu quero falar para vocês aqui, o que está escrito em Lucas 3, de 12 a 14. Vai aparecer aqui para vocês. Lucas 3, de 12 a 14. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o vosso trabalho, salário. O que Jesus nos ensina aqui nessa passagem, e em tantas outras que nós podemos ver, é que nós devemos ser honestos. Sabe, se você tem um negócio, não queira crescer o olho, porque você viu uma oportunidade de crescer passando por cima de alguém. Sabe, nós vivemos em um tempo, em uma sociedade em que desde a nossa infância, o jeitinho brasileiro ele se faz presente. E sabe, isso está em todas as classes da nossa sociedade, não é o pobre, não é o classe média, não é o classe... Todas as áreas da nossa sociedade são pegas por isso, pelo jeitinho brasileiro. Então você faz um gato na sua televisão, pega o do vizinho. Você roteia a internet de fulano sem autorização dele. Você compra a sua carteira de motorista. Você paga para não ter a sua carteira de motorista apreendida. Você burla regras. Você mente na sua declaração de imposto. O jeitinho brasileiro.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Não existe, até existe crescimento com desonestidade, mas você não consegue se manter lá por muito tempo. É possível sim que você chegue longe e rápida, e de uma forma muito rápida, ao topo de algum lugar, mas você não consegue se manter lá se for de forma desonesta. Não há prosperidade duradoura sem honestidade. Dinheiro é importante, mas não pode ser de jeito nenhum o seu Senhor e a sua confiança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer saber se você serve o dinheiro ou se o dinheiro te serve? Dízimo e oferta. Se o dinheiro te serve, você não tem problema nenhum em dar o seu dízimo e a sua oferta, porque a sua confiança não está no valor do dinheiro, mas está naquele que provê todas as coisas. Mas se você serve o dinheiro, você se apega e fala, não, eu não posso dar 10% da minha renda, porque 10% seria o fundo que eu guardaria para o meu filho, para ter a escola dele, a faculdade dele. Isso é servir ao dinheiro, é não confiar no Deus da provisão, é não confiar que Ele que é capaz de te gerar qualquer coisa. Então o primeiro pedido para as pessoas é dinheiro. O dinheiro é ruim? O que Deus pensa sobre o dinheiro? O dinheiro é bom, se usado da forma certa, com o propósito certo, para que Ele te sirva e para que você não sirva a Ele. Amém? Todos entenderam? Segundo ponto, segundo desejo mais pedido pelas pessoas: trabalho. Trabalho ou emprego? Ah, Ramon, é difícil trabalhar. Deixa eu te contar um pouco da história. A Bíblia nos mostra que trabalhar é bom e é necessário. É muito importante que você trabalhe. E eu acredito que no Éden devia ser muito prazeroso trabalhar. Sabe, imagina só no Éden, aquele paraíso maravilhoso, o homem e a sua mulher andando despidos, só os dois, com aquele monte de animal lindo, aquele monte de aves, monte de peixes, totalmente maravilhoso. O trabalho do homem era cuidar dos animais e gerenciar o Éden. Era um trabalho muito tranquilo. Mas quando o homem comete o pecado, quando o homem desobedece, a terra é amaldiçoada. Isso não sou eu que estou falando, a Bíblia conta. A terra é amaldiçoada e então o trabalho se torna difícil e se torna árduo. Deus fala para Adão: com o suor do seu rosto comerás o pão dessa terra. Ou seja, aquilo que você tinha de forma fácil, agora você vai ter que ralar um pouquinho para conseguir. Aquilo que você só colhia fruto, agora vão ter lá brolhos, vão ter espinhos no meio, e você vai ter que ralar um pouco para conseguir. Mas Ramon, é o meu dever trabalhar? Eu sei que não existe nenhum preguiçoso aqui. Não existe preguiçoso aqui na IA Church. Mas para aqueles que um dia forem ouvir, segue essa dica. Ah, Ramon, é necessário que eu trabalhe? É o meu dever? É o seu dever, com certeza. Deus nunca mandou que nós parássemos de trabalhar. Sabe, isso parece óbvio, mas acreditem, muitas pessoas usam de desculpas para não ir atrás do seu sustento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Grandes homens da Bíblia foram chamados enquanto estavam trabalhando. É impossível que Deus me chame, porque o meu trabalho não tem nada a ver com a igreja. Deixa eu te falar. Os homens que eu vou mostrar aqui não trabalhavam para a igreja, não trabalhavam para o ministério, trabalhavam. E Deus falou com eles durante um expediente. Primeiro homem que eu vou usar de exemplo é Moisés. Em Êxodo 3:1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. E aí ele vai embora, tá? Ele vai contando a história passa pela sarça ardente, até o momento em que Deus fala para Moisés: eu te escolhi para tirar o meu povo do Egito, eu vi a aflição do povo, então eu quero que você tire o povo de lá. Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo, enquanto Moisés estava lá cuidando, trabalhando, apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. Segundo homem, não necessariamente o segundo, mas um outro homem que Deus chama enquanto estava trabalhando, Davi. Rapidamente, resumindo a história de Davi, Saul era o rei da época, então o profeta Samuel tem uma conversa com Deus e Deus fala: até quando você vai aguentar isso aí? Até quando você vai aguentar o que Saul está fazendo? Eu vou levantar um novo rei, então vai até a casa de Jessé que eu vou falar quem é o próximo rei. Então Samuel chega na casa de Jessé e olha Eliabe e fala: uau, como Eliabe é bonito, ele parece Saul, ele é forte, ele é inteligente, ele é imponente. E Deus fala para ele:
Não olhe pelas aparências, é mais do que isso. Então Samuel olha todos os filhos de Jessé e não encontra nenhum. Olha o que está escrito lá em 1 Samuel 16:11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Samuel disse a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Eu tenho um que está trabalhando, tem um que está apacentando as ovelhas, então chama ele. Quando Davi entra, naquela hora Samuel sabia que ele era escolhido para ser o próximo rei. Um outro homem que também foi escolhido por Deus enquanto estava trabalhando é Gideão. Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofrá, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Naquele tempo, os midianitas estavam assombrando o povo de Deus, e por muitas vezes o povo de Deus estava se escondendo. Então Deus levanta Gideão para ser um guerreiro, para derrotar o exército dos midianitas, enquanto ele estava trabalhando, enquanto ele estava lá, malhando trigo. Outra pessoa que foi escolhida enquanto trabalhava, Marcos 1,16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, Simão é Pedro, tá? Simão e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Jesus disse, João 5,17: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho é necessário. O trabalho é necessário. Então você sabe que Deus pode te chamar para fazer parte de um ministério, para fazer parte de um trabalho, enquanto você está trabalhando. Deus nunca quis que o homem parasse de trabalhar. O plano de Deus era que o trabalho do homem não fosse tão difícil, não fosse tão pesado, mas por conta do pecado se tornou algo duro. E vocês vão ter que trabalhar pelo resto da sua vida, e assim será. Então não murmure, trabalhe porque Deus pode falar com você. Mas, tem um ponto aqui. Pessoas muitas vezes, ao invés de trabalhar para viver, vivem para trabalhar. Eu vou repetir isso aqui. Pessoas muitas vezes, ao invés de trabalhar para viver, elas vivem para trabalhar. Elas deixam a sua família. E eu aqui não estou falando, se você é mãe e tem que ter uma babá para cuidar dos seus filhos, tá ok, eu entendo, isso é consequência, você precisa trabalhar. Mas eu conheço pessoas que têm uma babá para cuidar dos filhos, que os filhos se relacionam melhor com a babá do que com a própria mãe. Sabe por quê? Porque chega num dia onde a mãe não está trabalhando, sabe o que acontece? Ao invés da mãe dispensar babá para ficar com os filhos, ela chama a babá e vai fazer a unha, e vai cuidar do cabelo, e vai fazer as suas coisas. Da mesma forma, pai. Você é responsável pela sua família. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não é serviço de alguém que você coloca à frente. Não é trabalho, por exemplo, do seu sogro, da sua sogra. Não é trabalho da sua tia. O trabalho de educação dos seus filhos é seu, e Deus vai cobrar de você. Ele não vai cobrar da babá. Ele não vai cobrar da sua mãe. Ele não vai cobrar do seu pai. Ele não vai cobrar da sua irmã que não está cuidando do seu filho direito. Se o seu filho é um menino mal educado, com muito amor eu estou te falando, a culpa é sua. Porque muitas vezes pessoas têm deixado de cuidar da família para seguir uma carreira. É escolha, gente. Simplesmente escolhas. Eu conheço muitas famílias que foram salvas por conta do trabalho. O trabalho livrou da fome. O trabalho livrou, de viver uma vida difícil, num lugar perigoso. Mas eu também conheço muitas famílias que foram destruídas por conta do trabalho. Porque o homem, ao invés de ir para casa, ficar um pouco com seus filhos, ficava lá trabalhando. O trabalho se tornou mais importante do que a sua família. Amor, então, como que eu sei? Como que eu sei se o que eu estou fazendo é certo? Se a forma como eu tenho trabalhado, Deixa eu te falar uma coisa. O trabalho nunca pode estar acima da sua família. O trabalho nunca pode estar acima de Deus. O trabalho ele tem que estar no lugar dele. O trabalho tem que ser um meio para que você se sustente. E não ser um meio para que você fique longe da sua família. Eu sei que muitas pessoas viajam. Eu, quando trabalhava no meio secular, eu tinha muitas viagens. Eu viajava muito.
mas eu não vi a hora de estar de volta na minha casa para ficar com meu filho, com a minha esposa e para desfrutar de um tempo com eles. Então, desejar um trabalho, fazer um pedido de trabalho, ele se torna perigoso quando o trabalho pode virar o seu senhor. Assim como o dinheiro. O trabalho é mau, o trabalho é maldição? Não. Desde que ele fique no lugar dele. Amém? Terceiro ponto pedido pelas pessoas, o terceiro maior pedido das pessoas é saúde. Quem aqui não quer saúde, né? Eu oro todas as noites pelos meus filhos, declarando saúde. Eu imponho as minhas mãos sobre ele e eu declaro: Senhor, que a tua saúde venha sobre eles. Não é ruim declarar saúde. Eu acho que você deve fazer isso todos os dias, porque a palavra tem poder. Quando nós usamos as nossas bocas para falar, algo é gerado, algo é criado, uma atmosfera de confiança e de adoração é feita para que Deus venha sobre a sua família e cuide da sua saúde. 3 João 1:2, amado, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Esses são alguns versículos, dentre vários que a Bíblia fala a respeito de saúde. Deus não está preocupado somente com a sua saúde física, Ele se preocupa também com a sua saúde emocional e com a sua saúde espiritual. Essa palavra aqui, ó, eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Essa palavra vida significa zoe, que é o estado de alguém estar cheio de vitalidade ou animado. Uma pessoa bem fisicamente consegue servir sem limitação. Uma pessoa que está bem disposta fisicamente, com a sua saúde em dia, ela não se importa, se ela tiver com o coração voltado para as coisas certas, ela não se importa. Tocou aqui, desculpa. Ela não se importa em ficar embaixo de um sol de 40 graus, ela não se importa em carregar peso. A sua força física, a sua saúde física vai fazer com que ela sirva a outras pessoas. Uma pessoa bem emocionalmente consegue absorver e entender os momentos e as dificuldades advindas de um tempo difícil. Pessoas bem, saudáveis emocionalmente, conseguiram absorver, por mais difícil que fosse esse ano de 2020, e entender que vai passar. Pode ser que demore um tempo, mas vai passar. Não se desesperaram, não se colocaram em pânico, não espernearam, simplesmente entenderam que todo mundo está passando por isso. Uma pessoa bem espiritualmente sabe que nunca foi pelo seu próprio esforço, mas sim pelo favor e a graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus que Ele fez por você. Só que essa base, ela é invertida muitas vezes. Porque porque pessoas pensam, eu quero ter saúde, não para servir, mas eu quero ter saúde para mostrar o meu corpo, para mostrar o meu físico. Eu quero ficar boladão, porque o verão está aí, projeto verão 2021. Meu irmão, não adianta ter projeto verão 2021 se a gente nem sabe se a gente vai poder ir para a praia. Mas deixa eu te falar, se você estiver bem fisicamente, você pode vir aqui carregar a cesta básica de quarta-feira, que a gente precisa bastante. Mulheres querem ficar saradona, vai lá no leg press, levanta 289 quilos, para ficar com as pernas desse tamanho aqui. Pessoas usam da saúde física para se sentirem melhor, para se sentirem bem consigo mesmo. O propósito da saúde física foi invertido, não mais para servir os outros, mas que o meu corpo me sirva as minhas emoções, sirva ao meu ego, sirva como eu me olho no espelho, como eu me acho linda e sensacional. Mesma forma emocional, tem pessoas extremamente arrogantes porque se acham intelectuais demais. Eu sou muito bom, eu penso para frente, eu estou 10 passos à sua frente. Pedir saúde para Deus é excelente e extremamente necessário. Ter saúde é ótimo, mas ela não pode determinar a sua relação com Deus. Eu conheço muitas pessoas que foram curadas de doenças graves, porque o diagnóstico de um câncer não determinou o fim de um relacionamento, a quebra de um relacionamento. Se um diagnóstico negativo da sua saúde determina a quebra do seu relacionamento com Deus, quer dizer que você não estava tão próximo quanto você imaginava que você estava. A saúde nunca pode estar acima de Deus. O medo de uma enfermidade
de uma enfermidade nunca pode ser maior do que a certeza do amor e do cuidado de Deus para com você. Ele te ama, Ele te quer bem, Ele te quer com saúde, mas para que a sua saúde sirva, para que você sirva a outras pessoas e sirva ao reino dele também. Amém? O quarto desejo mais solicitado pelas pessoas é relacionamento. E relacionamento em todas as áreas. No âmbito de cônjuge, de relacionamento entre homem e mulher, no âmbito de amizades, no âmbito de relacionamento com Deus. Mas quando nós falamos especificamente sobre relacionamento, a primeira coisa que vem na nossa mente para aqueles que estão solteiros eu quero a minha varoa ou eu quero meu varão. Não é verdade? Quantos aqui desejam uma varoa ou um varão? Levanta a mão bem alto aí, que vai que alguém que tá na pista aí também olha para você, e aí, né? Não é em nome do amor, mas vai que, né? Cadê o nego? O nego ontem passou num negócio lá, como é que é a live do quê? Live do desencalhamento. Ele ganhou um monte de seguidor, gente. Não é verdade, Isadora? 200 seguidores. Aí, tá vendo? Vai arrumar alguma mulher de Deus para ele lá, em nome de Jesus. Eu creio. Para você também que está solteiro aí, em nome de Jesus, você vai achar alguém. Então, assim, pessoas gostam de se relacionar, pessoas querem se relacionar por conta de amor, por se sentirem amadas. Ah, amor, isso é ruim? Não, isso não é ruim, mas isso não pode ser a base da sua alegria, você entende? Ah, eu estou solteira, então eu quero fechar minha cara e eu não vou sorrir para ninguém mais. Está errado. Deus criou o homem e a mulher para que eles se relacionassem, sabe? Além de trabalhar, mas devido a um erro e o pecado cometido, a confiança entre homem e mulher foi quebrado e esse relacionamento foi completamente destruído. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos relacionamentos foram quebrados quando o homem peca. Mas eu creio que o relacionamento entre homem e mulher foi assim extremamente cruel, porque a família é um plano de Deus. A família é um plano de Deus. Então, eu creio que quando Deus olha isso e fala, olha só, está tudo errado, então eu vou enviar o meu filho para que ele realmente venha e salve a humanidade de todo o mal. Jesus veio com um propósito de nos salvar da morte, nos salvar da condenação, nos salvar, sabe, daquilo que poderia tirar a nossa paz e a nossa salvação. Mas, o primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento. Eu não consigo acreditar em uma coincidência. Eu não acho que Jesus fez em um casamento por acaso, não. Eu acho que Jesus operou o primeiro milagre num casamento para demonstrar o quanto ele se importava com o relacionamento. Não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa, marido. Ter uma esposa é uma bênção. Quem tem esposa aqui, levanta a mão. Não é uma bênção? Aproveita que você está do lado, já dá aquela cotovelada, mulher. Tem muito marido que não levantou a mão aí, que o negócio vai ficar ruim em casa, hein? Ter esposa é uma bênção ou não é? Lógico que é uma bênção. Olha o que está escrito lá em Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Em outra versão fala assim, quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção de Deus. Ou seja, se você está com a sua esposa, você recebeu uma bênção de Deus. Amém? Fica triste. Tem gente, amém, amém. Sua esposa é uma bênção. Sabe, o problema é que as pessoas comparam. Isso é extremamente destrutivo para o seu relacionamento. Não compare. Não compare a sua esposa. A sua esposa é única e o seu marido é único. Não compare o seu marido com outro homem. Não compare a sua esposa com uma outra esposa. Efésios 5:33. Não obstante vós, cada um por si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. E a esposa respeite o marido. É a sua vez, marido. Olha para sua esposa e fala. E a esposa respeite o marido. Efésios 5:22 diz assim: vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Amém, homem? Agora é sua hora. Oh, presta atenção, gente.
Mas ele continua dizendo: vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. O que respeito muitas vezes é que as mulheres não respeitam os maridos, porque não se sentem amadas, porque não se sentem cuidadas, porque não se sentem valorizadas. Valorize a sua esposa, você pode salvar o seu casamento. Não espere ela começar a fazer, faça você. Comece você a fazer. Amém? Glória a Deus. Mas não somente o relacionamento entre homem e mulher, o que constitui uma família, é o que Deus deseja para nós. Ele também deseja que nós tenhamos amigos. Amém? Salmo 133, 1 diz assim: ó quão bom e quão agradável viverem unidos irmãos, ou ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Jesus era especialista em relacionamento. Especialista em relacionamento. Jesus se relacionou com prostituta, amou a prostituta quando ninguém mais, quando todos queriam matá-la. Jesus se relacionou com cobradores de impostos corruptos. Jesus se relacionou com pecadores. Jesus se relacionou com mentirosos. Jesus se relacionou com religiosos. Jesus é especialista em relacionamento. E percebe que todas as pessoas às quais Jesus se relacionou foram transformadas por Ele, completamente transformadas por Ele. Amém? Então assim, você precisa se relacionar bem com as pessoas. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. O problema é seu. Peça para Deus derramar amor sobre a sua vida para que você ame essa pessoa. É lógico que vão ter pessoas que não vão ser amigos próximos, não vão fazer parte do seu círculo de relacionamento íntimo, mas você precisa amar todos, absolutamente todos. Provérbios 15, 30 diz assim: o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem os ossos. Provérbios 27 diz assim: com ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que Jesus espera é que realmente nós não colocamos nenhum relacionamento acima dele. Está ruim, Ramon, é errado eu pedir um marido, é errado eu pedir um namorado, é errado eu pedir um amigo. Não, não é errado, mas se a sua alegria, se a sua fé estiver baseada nos seus relacionamentos com outras pessoas, deixa eu te falar, cedo ou tarde essas pessoas vão te decepcionar e você vai se afastar ainda mais de Deus. Antes de eu me converter, porque assim, eu frequentava a igreja, e eu namorava com a Érica, e eu achava que eu era um cristão, mas a minha base de alegria estava 100% na Érica, 100% na Érica. Até o dia que a gente terminou e eu fiquei extremamente mal, fiquei ruim, fiquei triste. Serviu para quê? Para eu me aproximar de Deus, e buscar Deus como eu nunca tinha buscado antes. E o nosso término ele foi tão dramático, daria uma história muito legal. Porque eu briguei com o Lamartine me expulsou da casa dele, e foi aquele auê, né? E ele falou, você nunca mais vai namorar com esse moleque, não sei o quê. E, cara, era ponto perdido, eu nunca mais realmente ia namorar com a Érica se não fosse o favor de Deus. Mas um dia, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me perdoe. O Senhor sabe o desejo do meu coração, o Senhor sabe que eu gostaria de voltar com a Érica. Isso assim, depois de uns 5 meses, tá, gente? Depois de eu ter sido quebrado, depois assim, a gente estava até falando, eu com o Wesley outro dia, quando eu estava na casa dele, 2006, né, Wesley? Foi, né? 2006, né? Isso, na Copa de 2006, eu passei para mostrar uma bandeirinha do meu carro para ele, 10 da noite, saindo da faculdade. E eu entrei na casa dele para jantar, fui comer alguma coisa lá, tinha um rapaz que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha visto esse cara na minha vida. Tinha visto uma vez, mas nunca tinha trocado uma ideia, uma palavra com ele. E Deus usou esse homem para falar, Deus está mudando a sua história. E ele não sabia, mas 3 pessoas, de domingo até essa quarta-feira que eu encontrei com ele, falaram exatamente a mesma coisa. Então foi um processo muito longo na minha vida, que demorou bastante tempo. Mas a minha oração foi, Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu quero que o Senhor tire a idolatria de mim, eu quero que a minha base não sejam as minhas emoções, ou a Érica, que era minha namorada. O Senhor sabe que o desejo do meu coração é que nós possamos ficar juntos, mas eu quero fazer a tua vontade. Então, se o Senhor não tem ela para mim, e não tem eu para ela, que o Senhor tire ela do meu coração, e que o Senhor tire eu do coração dela também, porque eu não quero ver ela triste. E que o Senhor coloque a pessoa certa diante de mim. E eu não vou mais ligar, eu não vou mais buscar, e eu realmente não busquei mais.
Coçou, gente, meu dedo coçava para ligar, mas eu não liguei. E um belo dia o Lamartine bateu à noite no quarto da Érica, sem mais nem menos, aliás, o Espírito Santo, e falou: se você quiser voltar com o Ramon, você tem minha bênção. Então assim, deixa eu te falar, pare de correr atrás de pessoas, deixa que Deus faça isso por você. Outro dia uma pessoa me perguntou: por que Deus permitiu que a minha noiva me traísse e me deixasse? Minha pergunta foi: você orou para Deus e perguntou se essa era a noiva que Ele tinha para você? Não, eu comecei a namorar com ela, mas Deus tirou. Eu falei: Deus não tirou nada. Você entende como pessoas colocam a culpa em Deus, como se Deus fosse culpado de todos os males da humanidade, sendo que muitas vezes tudo isso que nós vemos é consequência da nossa atitude. Então não busque, não coloque pessoas acima de Deus, porque não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Deus, Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai deixar você sozinho, Ele nunca vai abalar você de uma forma negativa. O que Ele pode fazer é transformar o seu coração, é te mostrar o caminho certo e abalar suas estruturas para que você receba cada vez mais dEle. Amém? Então esses são os 4 pedidos mais feitos pelas pessoas: dinheiro, trabalho, saúde e relacionamento. Então, como vocês podem ver, essas coisas não são más perante os olhos de Deus, amém? Vocês entenderam isso, certo? Mas quando nós colocamos essas coisas acima do reino, nós estamos mais preocupados com as realizações pessoais do que com satisfazer aquilo que Deus tem para nós. Realmente fica algo muito ruim. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Para mim fica claro uma coisa assim: tudo que você coloca acima de Deus se torna vulnerável e uma hora vai cair. Sabe aquela história de quem constrói a casa sobre a areia e aquele outro que construiu a casa sobre a rocha? É questão de inteligência. Tudo que você colocar acima de Deus é vulnerável para se desfazer a qualquer momento. Dinheiro, se você colocar o dinheiro acima de Deus, você pode ter um roubo na sua empresa, você pode ter um roubo na sua vida, onde você perde todas as coisas. E o que vai acontecer com você? Eu creio que é por isso que tanta gente tira suas vidas depois que empresas falham, depois que empresas fecham. Mas quantas pessoas, quantas histórias eu não conheço de pessoas que tiveram suas empresas praticamente falidas, mas a sua base estava em Cristo, e elas se mantiveram firmes, se reergueram, se levantaram, e hoje são excelentes pessoas para o reino de Deus, sendo prósperas, empregando pessoas, abençoando vidas. Se você coloca o trabalho acima de Deus, o que acontece se você for demitido? O que acontece se a sua empresa, a empresa onde você trabalha, tiver uma reestruturação, o seu chefe mudar e ele não ir com a sua cara e te mandar embora? Pessoas entram em depressão porque se desligam de empresas. O que acontece se você é acometido por uma doença e a sua fé não está tão firmada em Deus? Você vai questionar Deus, você vai questionar a bondade dele, vai falar: será que Deus é tão bom assim? Se Deus é tão bom assim, por que eu estou doente? Mas quando a sua fé está em Deus, nada vai fazer com que você duvide do amor dele por você. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou dar, eu não vou citar nomes, mas me marcou muito, com relação à saúde, de uma pessoa que serve na igreja, e estava muito firme espiritualmente, está trabalhando no ministério, está envolvida, e então foi diagnosticada com possível câncer no seio. E quando fizeram o exame, já descobriram em estágio avançado, estágio 4, de 80% a 95% de chance de ser um tumor maligno, e essa pessoa ter que começar um tratamento, e estava grávida, então teria que passar por todo o processo de quimioterapia, radioterapia, ainda assim grávida. Então você imagina como não ficou a emoção dessa mulher, sabe, tendo que lidar com a gravidez, o medo de perder um filho, o medo, sabe, de não saber o que vai acontecer, além de lutar contra o câncer. Mas essa pessoa, ela estava tão firme na presença de Deus, que quando eu fui conversar com ela, o que eu vi era sorriso no rosto dela. E na minha cabeça, antes de orar por ela, eu falei: que raio está passando pela cabeça dela?
Das duas uma, ou ela tem uma fé absurda em Deus, ou ela não tem a menor noção do que está acontecendo com ela. Mas quando eu fui falar com essa pessoa, eu falei, vamos orar, eu creio que Deus pode curar. Deus já tinha feito um milagre e nós oramos, e ela então foi fazer. Nós oramos e eu orei com muita fé, gente. E aqui eu não sou curandeiro, já falei isso algumas vezes, mas eu sempre oro no poder do nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E a Bíblia nos ensina, quando nós impusermos as nossas mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Eu tomei posse disso. E essas pessoas que oraram comigo naquela sala, também, tomaram posse disso. Então essa pessoa, essa mulher foi fazer um exame na semana seguinte, e o que foi diagnosticado, o cenário mudou. Ela então teve um diagnóstico de 80 a 95% de chance de ser um tumor benigno. Não precisaria então fazer quimioterapia, radioterapia, sendo que muito provavelmente a amamentação possa ajudar com que esse tumor saia. Eu creio que aquele que começou a boa obra vai cumprir. Mas o que Deus se alegrou na vida dessa mulher é porque a fé dela não estava, ela não se abalou, ela não deixou de servir, ela não deixou de vir à igreja, não deixou de prestar culto, não deixou de ser uma pessoa devota porque recebeu um diagnóstico ruim, não. Ela ficou firme, e eu creio que Deus vai honrar essa pessoa em nome de Jesus. Da mesma forma, relacionamento. Se o seu relacionamento seu com a sua esposa estiver acima do seu relacionamento com Deus, uma hora que você passar por qualquer crise, você vai se distanciar de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as nossas preocupações é um subproduto das perguntas e dos pedidos errados que nós fazemos para Deus. Mas tem um texto que nos traz uma lição incrível. E é que eu quero que você preste atenção. Que esse seja o seu pedido para 2021. Está lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar, no dicionário, a definição de buscar é procurar a fim de encontrar, procurar algo, procurar para descobrir, pelo pensamento, pela meditação, pelo raciocínio, investigar, procurar por visar, empenhar-se, procurar, requerer, exigir, pedir enfaticamente, exigir algo de alguém. Você não fica sentado esperando conhecimento. Venha conhecimento sobre mim agora. Você lê, você estuda, você busca conhecimento, você assiste pregação, você lê jornais, você se interessa pelos assuntos que você precisa saber. Você não fica sentado esperando conhecimento. Da mesma forma que você não tem que ficar sentado esperando as coisas de Deus virem a você, porque quando você busca Deus e coloca o reino dele em primeiro lugar, saúde vai ser acrescentada, dinheiro vai ser acrescentado, relacionamentos serão acrescentados, o trabalho será acrescentado, porque a sua base não está mais nas coisas do mundo, mas está nele. Ele que é possível e totalmente capaz de segurar todas as coisas. Cidadãos dos céus atraem essas coisas. Você é um cidadão do céu? Sim ou não? Se você é um cidadão do céu e faz isso, busca o reino de Deus em primeiro lugar, eu posso te garantir que essas coisas serão acrescentadas. Porque não é o dinheiro, não é a respeito do dinheiro, mas é a respeito daquele que te dá o dinheiro. Não é saúde, não é sobre você ter saúde, mas é a respeito daquele que dá saúde para você. Não é a respeito dos relacionamentos que você deseja, mas é dos relacionamentos que Ele coloca na sua vida como um propósito. Não é a respeito do trabalho que você vai ter para ganhar o seu dinheiro, mas é a respeito do que você pode gerar através do seu trabalho. Sabe uma pessoa da Bíblia, que para mim talvez não a mais, mas colocou Deus em primeiro lugar e teve todas as coisas acrescentadas na vida dele? Quem pode chutar uma pessoa aí? Chuta uma pessoa, meu querido, da Bíblia, que colocou Deus em primeiro lugar e todas as coisas foram acrescentadas. Salomão, bom, mas não. Abraão, quem falou Abraão? Abraão, pai da fé.
Deus fala para ele: Abraão, sai da sua casa, da casa da sua parentela. Para onde? Só sai, eu vou te mostrar. Obediência. Abraão, eu vou te dar um filho. Senhor, não tem como, Sara é estéril, eu já sou velho, não tem como eu ter um filho. Eu vou te dar um filho, e vai ser o filho da promessa. Você vai ser pai de nações. Pai, como eu posso ser pai de nações se eu não tenho um filho? Eu vou fazer, confiança. Sabe por que Abraão colocava o reino de Deus em primeiro lugar? Por 3 razões. Porque ele amava Deus, porque ele obedecia a Deus, e porque ele confiava em Deus. Ló, seguinte, nós temos essa terra aqui, ali estão todas as ótimas ovelhas, os ótimos gados, tudo que é de melhor está ali, e tem essa parte que é meio ruinzinha. Para onde você quer ir? Ló fala: eu quero ir para lá. E Abraão fala: eu vou para cá. Deus abençoava Abraão, onde ele tocava, prosperava. Você quer as malhadas? Me dá essa. Você quer as escuras? Me dá as claras. Você quer as claras? Me dá as escuras. Não importa, porque eu confio que Deus vai me abençoar, porque eu coloco o reino dele em primeiro lugar. Eu tenho certeza que ele vai acrescentar tantas coisas na minha vida. O seu pedido para 2021 tem que ser: Senhor, eu quero buscar o seu reino em primeiro lugar, porque eu sei que o Senhor vai me acrescentar todas as coisas na minha vida. Vocês lembram do que eu falei a respeito de Deus responder as minhas orações? E eu acredito que Deus respondeu porque eu busquei Ele em primeiro lugar. Eu não estou falando que eu fui bom, eu não estou falando que eu sou um bonzão, eu não estou falando que eu sou o cara, mas eu pesquisei também pessoas que pediram para Deus coisas que eram em primeiro lugar para Ele, e Deus acrescentou tantas outras coisas. A minha oração no fim do ano, e eu postei, eu pedi para que Deus fosse o melhor ano da minha vida. Eu pedi para que Deus, para que eu tivesse novas experiências. Eu pedi para que Deus, para que eu me aproximasse dEle, para que eu tivesse mais relacionamento com Ele, para que eu ouvisse a voz dEle, para que eu pudesse ter mais oportunidades para pegar. E quando eu estava refletindo durante o que aconteceu esse ano, foi o ano onde eu comecei o canal no YouTube, junto com a Érica, onde nós temos recebido inúmeros testemunhos. Sabe, testemunhos assim que me impactam e não me fazem desistir, porque eu não sou muito fã de YouTube, essa é a grande verdade. Eu sou uma pessoa mais reservada, eu não gosto de me expor, sabe, mas a forma como nós estamos fazendo, pessoas têm testemunhado dizendo: uau, esse vídeo transformou a minha vida. Isso que vocês falaram transformou a minha vida. O estudo da Érica sobre provérbios mudou a minha vida. O estudo do Ramon sobre Atos mudou a minha vida. As pregações mudaram a minha vida, a vida da minha família. Mas eu postei no meu Instagram um texto grande, e eu terminei o texto assim: que venha 2020, será um ano espetacular. Ramon, mas esse foi o ano mais difícil. Foi o ano mais difícil, mas foi o ano mais espetacular que eu já vivi. Aí a Church mudou de nome, nós crescemos em número de membros, nós fizemos muito mais ação social. Nós antes distribuímos 200 cestas básicas por mês, hoje nós estamos distribuindo na faixa de 1.500 cestas básicas por mês. Vai falar que não foi um ano espetacular? Quantas vidas não se converteram? Eu trouxe um dado semana passada aqui, que somente nos cultos presenciais, quase 600 pessoas entregaram a vida para Jesus. Isso não é espetacular? E Deus tem me mostrado: para de mirar no que deu errado, olha o que eu fiz, olha onde eu trouxe vocês, olha como eu coloquei vocês, olha quantas pessoas na internet têm sido transformadas através dessas mensagens. Não é a respeito do que os seus olhos podem ver, mas é a respeito do que eu estou fazendo através de vocês. O Lamartine postou um texto no Instagram dele na virada do ano, e ele, depois de um texto enorme, lindo, ele finalizou: o que eu espero para 2020, te agradar mais, te amar com minha obediência, te adorar com todo o meu coração, espero ser mais fiel do que jamais fui, e manifestar o amor de Cristo todos os dias de 2020. Mensagem do Lamartine. E aí você pensa: tá, e aí? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que era a chance da Palavra Viva mudar de nome? 0. Sabe qual que era a chance do Lamartine
ter um coração voltado para fora. Se não fosse Deus mostrar para ele, ele amava estar aqui em cima, ele amava o povo dele. O Lamartine, eu sei porque eu acompanhava, quando muitas vezes ele tirava férias, o desejo de retornar dele era para estar em cima do púlpito falando de Jesus para as pessoas. E quando ele fala que te amar com minha obediência, ele amou a Deus com obediência. Quando Deus falou, você vai mudar o seu foco, você vai mirar para fora. Então nós estamos buscando o reino de Deus, nós estamos implantando o reino de Deus, nós estamos implantando a justiça de Deus, e Deus tem acrescentado todas as coisas na vida dessa igreja, e assim Ele vai continuar fazendo. A Lilian Pozella postou no Instagram dela: o ano de 2020 será abençoado, creia, viva. Mas um texto que me chamou a atenção foi da Zoe Lily. Ela postou assim no Instagram dela: o ano de 2020 será um ano de grandes definições e direcionamento, e o ano de 2021 será um ano de realizações dessas definições. Veja o ano de 2020 como o término do silêncio e o início de um novo ciclo. Que a paixão, a resiliência gerada em nós nesse tempo continue, e que as lições não sejam esquecidas nem trocadas quando o mar se acalmar. Quantas pessoas não oraram esse ano pedindo tantas coisas para Deus, pedindo novas experiências? Talvez você tenha pedido: Senhor, eu quero novas experiências, e Ele tem te dado oportunidade dia após dia, de você ter novas experiências com Ele. Sabe, quantas pessoas não pediram: Senhor, que eu seja chacoalhada, que a minha fé seja chacoalhada para que eu esteja mais próximo do Senhor? Quantas pessoas não se aproximaram do Senhor? Qual é o seu pedido para 2021? Mais uma vez, nós não recebemos porque ou nós não pedimos, ou porque nós pedimos mal. Mas quando nós pedimos: Senhor, nós queremos, eu quero te buscar, eu quero buscar o seu reino em primeiro lugar, para que o Senhor acrescente todas as coisas, tudo aquilo que eu preciso, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Queria que você fechasse seus olhos. Talvez você tenha entrado aqui e nunca tenha entregado sua vida para Jesus, e sempre esteve com o seu coração voltado para essas coisas materiais. E eu estou aqui para te falar que eu te entendo, que eu não te julgo. Mas talvez você tenha tentado durante tanto tempo, com as suas forças, com o seu intelecto, com a sua saúde, mas nada tem acontecido. E hoje então você entendeu que quando você busca a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta todas as coisas na sua vida. Como Moisés, quando buscou a Deus em primeiro lugar, Deus acrescentou muitas coisas na vida dele. Quando Davi buscou a Deus em primeiro lugar, e muitas coisas foram acrescentadas na vida de Davi. Quando Abraão buscou a Deus em primeiro lugar, e Abraão teve multiplicado a sua casa, multiplicado os seus filhos, se tornou pai de nação, mesmo com a sua esposa sendo estéril até o momento. Que você deseja viver algo novo com Jesus hoje, para que Ele se torne o centro da sua vida, e não mais os relacionamentos, não mais a sua saúde, não mais o dinheiro que você recebe. Eu queria pedir que você levantasse a sua mão, para que nós possamos fazer uma oração como família. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, e falar: Senhor, eu coloco o meu coração à sua disposição, porque eu desejo buscar o seu reino em primeiro lugar, porque eu entendo que não mais as coisas do mundo me trarão felicidade, mas quando a minha fé estiver alinhada ao Senhor, estiver alinhada no Senhor, quando a minha base for o Senhor, eu sei que o Senhor vai acrescentar todas as coisas na minha vida. Se você tem o desejo de entregar o seu coração para Jesus nessa noite, eu queria pedir que você levante a sua mão. Onde você estiver, nós vamos orar. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Mais alguém que deseja fazer essa oração? Você que levantou a sua mão, jovem, quero pedir que você coloque a sua mão sobre o seu coração, e que você ore assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em tuas mãos, e eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor perdoe todas as vezes que eu coloquei pessoas acima do Senhor, que eu coloquei o dinheiro acima do Senhor, que eu coloquei relacionamentos acima do Senhor, que eu coloquei o meu trabalho acima do Senhor. Que a minha vida seja transformada,
escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Você, irmãozão, que fez essa oração, você vai receber um papel. Eu queria que você preenchesse. Nós queremos nos conectar com você, nós queremos entrar em contato com você. E você hoje, que está aqui, que já aceitou a Jesus, mas que entendeu que a sua oração talvez não tenha sido a oração mais eficiente que você poderia ter feito, e você deseja então começar o ano de 2021 de uma forma diferente, dizendo: Senhor, eu quero o seu reino, quero que o seu reino seja estabelecido na minha vida, porque eu vou te adorar acima e a despeito de qualquer coisa, porque eu sei que o Senhor é poderoso para acrescentar todas as coisas na minha vida. Se você deseja fazer essa oração, eu quero que você levante do seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor, e você vai ter um tempo onde você pode sim se comunicar com o Senhor e falar: Senhor, me perdoa porque eu orei através das minhas emoções, eu orei através do meu intelecto, através daquilo que eu achava que era bom para mim, mas eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, e eu vou ter isso quando eu colocar o Senhor no lugar onde o Senhor merece estar. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós reconhecemos que não existe nenhum outro, não existe nenhuma situação, não existe nada que pode fazer com que nós nos afastemos da presença dele. Quando nós colocamos o reino dele em primeiro lugar, as nossas preocupações não mais controlam as nossas vidas, não mais controlam ou são controladas pelas nossas emoções, mas nós acreditamos que Ele continua no trono, que Ele continua operando, que Ele continua respondendo. E talvez hoje você fale, ou você pense que é difícil muitas vezes, que esse ano tem sido difícil, que esse ano você não tem se sentido cuidado, não tem se sentido amparada por Ele. E o que Ele te responde hoje é que Ele se importa com você, é que Ele gosta de cuidar de você, mas porque muitas vezes nós estamos tão machucados que nós tiramos os nossos olhos daquilo que Ele pode nos prover, e nós focamos naquilo que é o nosso braço, daquilo que é a nossa saúde, daquilo que o nosso trabalho pode nos proporcionar. Só existe um meio de nós nos achegar da presença dele, é se arrependendo dos nossos pecados, é se arrependendo da nossa idolatria, é se arrependendo daquilo que nos amarra e que nos distancia da presença dele. E eu creio que ainda em 2020 você pode ter um ano mais extraordinário que você já viveu. Eu creio que ainda em 2020 você pode receber grandes notícias. Você não precisa de virar o ano, de começar o ano de 2021 para que você faça essa oração. Você pode começar hoje, você pode começar agora falando: Senhor, que o seu reino seja estabelecido na minha vida, porque eu quero te adorar. Existe uma unção de quebrantamento nesse lugar, de reconciliação. O Senhor quer se reconciliar com você. Talvez você esteja distante da presença dele e não consiga fazer essa oração. Talvez você esteja distante e não queira fazer essa oração. Mas deixa eu te falar uma coisa: lembre-se do sacrifício que ele fez um dia por você. É tempo de se reconciliar com ele. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, eu queria que você viesse aqui à frente. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, eu quero que você tome coragem, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Sabe por quê? Porque Ele está pronto, Ele está de braços abertos. O que Ele está esperando é que você venha até Ele. Quando Deus quer e busca uma reconciliação, nunca é para separação, mas sempre é para reaproximação. Sempre é para que Ele te traga mais para perto, para que você seja cuidado. E deixa eu te falar, não fique preso no seu lugar. Não quero que você venha por emoção, mas eu não quero que Satanás te prenda. Se você deseja se reconciliar com Ele, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos todas as cadeias quebradas, nós declaramos todas as correntes que possam prender essas pessoas quebradas. Senhor, nós sabemos que o Senhor busca por relacionamento, nós sabemos que o Senhor busca por reconciliação. Nada pode impedir do teu povo de te seguir. Nós declaramos, Espírito Santo, mais uma vez, se você deseja se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. É o seu tempo. A igreja de olho fechado, fique de olho fechado para que ninguém se sinta constrangido. Eu não quero que você venha aqui por emoção. Eu quero realmente, se você deseja se reconciliar, que você venha aqui à frente, porque Deus vai falar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Pai, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos pela oportunidade de nós estarmos aqui, Pai. Nós declaramos que o nosso ano de 2021 seja um ano extraordinário, Pai, onde nós possamos colher os frutos, Pai, onde nós possamos ter um ano de alegria, onde nós possamos ter um ano de mais vitórias, onde nós possamos ter um ano onde a colheita, onde as vidas que se entregarão serão incontáveis, Deus. Pai, nós declaramos o Teu reino sobre as nossas vidas. Nós queremos o Teu reino em primeiro lugar, porque nós temos a convicção de que o Senhor é bom e que a Tua palavra não muda, que o Senhor não mente, que se nós buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, o Senhor acrescentará tudo aquilo que nós precisamos. Nós te amamos, Jesus, e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, pode aplaudir. Nós já vamos encerrar. Eu só queria dar um recado para você que nos assiste online, Tchuco. Pode colocar aquele GCzinho com aquele QR Code de novos convertidos, por favor, que eu esqueci de mencionar. Então talvez você que esteja nos assistindo online fez essa oração de entrega hoje pela primeira vez. Eu queria que você escaneasse esse QR Code que aparece na sua tela, para que nós possamos entrar em contato em você, vai te jogar direto para um WhatsApp. E nós queremos nos conectar com você, nós queremos falar com você, nós nos importamos com a sua vida e com a forma como você tem vivido. Amém?